Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio tem o patrocínio de Mãe Body Care. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, hoje com o patrocínio da marca Mãe Body Care, esta marca de cosmética natural, uma marca portuguesa especializada em shampoos sólidos e sabonetes, perfeita para a nossa pele assim mais delicada. Eu estou fã. Então, vou dar aqui as boas-vindas à minha convidada, por falar em vida saudável e natural, também nos vem aqui trazer estes temas. Vem-nos trazer muitos temas, na verdade. O tema do intestino, o tema da nutrição, muita conversa. Vamos aqui abordar muitos assuntos. Estou muito contente de ter aqui Ana Garcês. Olá! Olá, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Tu também foste daquelas que estava difícil. A convidada anterior também. Há alguns convidados, não é fácil acertar agendas, mas finalmente tenho-te aqui. Conseguimos. Gosto muito deste tema que tu trazes. É um tema muito importante para mim aqui ter no Reatravessar, isto de mudar mentalidades da forma como nos nutrimos a todos os níveis. Então há aqui muito para explorar, mas queria começar pela tua própria história de mudança, que também já tem sido algumas, não é? Então conta-me assim, tu foste professora, como é que começou assim o teu percurso profissional? Então, olha, a minha mudança começou logo mal eu nasci, ok? Portanto... É reatravessares contínuas, tu és daquelas... Exatamente, porque eu não nasci cá, nasci na Bélgica e portanto comecei lá a minha vida, não é? Como criança. E portanto isso também eu estou a dizer porque realmente foi uma mudança grande, porque depois vim para Portugal com 12 anos, não estou em erro, 12, 13, agora não tenho a certeza. Mas apanhei ali uma parte muito importante, porque são dinâmicas diferentes, culturalmente também é diferente e de certa forma há assim uma proatividade muito grande. Eu acho que também veio desses tempos, não é? E depois toda a história familiar, essas coisas, a mudança, eu vivi lá com o meu pai, não é? E a minha mãe estava cá. E portanto foi toda uma adaptação, não é? De sobreviver, não é? Já em criança. E eu penso muitas vezes nisso, porque eu ponho-me a olhar para as coisas todas que eu, pronto, tenho vindo a fazer ao longo da vida e está ali um ponto muito importante, porque essa forma de ter que sobreviver aos vários eventos que foram acontecendo também me deu ferramentas para eu ser muito desenrascada e conseguir criar assim uma série de coisas e estar em constante mudança, literalmente. Exato. Pronto, depois o meu percurso. Então, eu estive muito na linha da música, eu nunca idealizei que iria trabalhar com nutrição. Não tem nada a ver, que giro. Zero a ver, ok? Portanto, eu estudei sempre música, não é? Na faculdade eu fui para ensino, mas sempre ligada à música, portanto eu sou violoncellista, agora não estou literalmente a praticar, uau. e pianista, mas ainda fiz muita coisa nessa área, não é? Fiz o conservatório, depois trabalhei imenso com isso e foi super divertido, foram tempos magníficos. Que giro, olha. Muito engraçados. Pronto, e depois comecei realmente a focar muito no ensino, mas lá está, ensinar, naquele caso tinha a ver com música, mas eu dei aulas na faculdade, ensinar, fiz acompanhamento de estágios também, dei aulas em quase todos os ciclos de ensino, mas nunca ligada à nutrição, pelo menos da maneira que eu imaginava que era a nutrição, ok? Porque, como vais perceber, eu falo muito da nutrição primária e da nutrição secundária. A primária é das emoções, a secundária é aquela que nós ingerimos. Pronto, e aquilo que eu andava a fazer era a nutrir-me a nível emocional, não é? Através da música Daquilo e dessas coisas e das coisas que eu gostava. Só que há sempre um ponto comum, pronto, eu realmente fui sempre mudando e comecei a trabalhar como professora, dei aulas muitos anos, foram 20 e tal anos, e logo no primeiro ano que fiquei colocada, a primeira vez de todas, acabei a faculdade, fiquei colocada, eu não fiquei com horário completo, logo aí surge logo uma mudança, porque eu tenho muito aquela coisa, ok, não há stress, é um drama, acontece um drama, bora lá, vamos resolver. Então não fico muito tempo ali a marinar na parte chata, vá. Certo. E pensei, eu tenho que ter horário completo. Então o que é que eu posso fazer? Deixa-me cá ver aqui, mexer nas minhas gavetas, não é? E perceber o que é que eu posso mexer e para completar aqui estas horas. Então descobri que havia a opção do desporto escolar. Eu na altura fazia competição em canoagem
Exato. Pensei, porque também eu sempre fiz bastante desporto, não é? E pensei, ok, bora lá ver se eu consigo me candidatar ao desporto escolar. O problema é que eu era de música, não é? Então, Nada a ver. nada a ver. Mas eu disse, não, pois eu acredito, eu visualizo muitas coisas, acredito para elas acontecerem, elas acontecem. E então comecei ali, enviei propostas, projetos e não sei o quê, pronto, lá fiquei com o horário, foi-se completando com as horas do desporto escolar. Entretanto, sabes que isto é a carreira de professor, não é? Todos os anos tu nunca sabes onde é que ficas, não é? E na altura também é muito instável. Pronto, e de facto no ano seguinte outra vez a mesma coisa, mas já faltavam menos horas, mas continuei na mesma com o desporto escolar e então, como aquilo já estava muito desenvolvido, não é? Eu trabalhei com as náuticas, tornei-me coordenadora nacional, a nível nacional com as atividades náuticas, que era o surf, a canoagem, a vela. Pronto, e isto traz-me outra dinâmica, logo já estou aqui a desviar o caminho. Claro. Mas eu também nunca pensei que iria enverdar por estas coisas. Pois. Uma coisa é fazer desporto eu porque gosto, outra coisa é estar a fazer projetos nesta área. Zero a ver com aquilo que eu idealizei na minha vida, ok? Mas pronto, consegui, formei ali vários grupos, estive no ensino, com o desporto escolar, consegui ter os meus horários completos, mas depois às tantas já era uma grande parte do horário fora da escola, porque era a fazer as atividades desportivas, que era outra coisa, eu não consigo estar fechada muito tempo dentro de um sítio, ok? Não é agora este bocadinho, obviamente, mas na vida, não é? Eu preciso de dinâmica, preciso de movimento. Pronto, e isso começou-me a levar a outra grande mudança, portanto estava no ensino e estava a sentir, poças pá, eu preciso de inovar, eu preciso de mais. Faltava qualquer coisa. Faltava qualquer coisa, na minha vida sempre faltou qualquer coisa. Que signo? Touro. Há sempre qualquer coisa que está em falta, percebes? E eu pronto, isto foi uma busca interessante, depois vamos chegar lá, mas eu comecei, quando eu começo a pensar, começam a vir outras coisas. Pronto, e então eu pensei, bem, eu também tenho a parte da música, porque eu dava aulas, mas continuava a fazer concertos, a tocar em orquestra, etc. E pensei, o que é que eu posso fazer com isto? Como é que eu posso criar qualquer coisa? Desporto, música, pronto, a mexer outra vez nas caixinhas, musicoterapia. Então fui fazer um mestrado de musicoterapia e lá está, outra vez, pronto, não é rebeldia, mas eu nunca aceito muito bem as coisas à primeira no padrão em questão, sabes? Porque eu fantasio bastante, não é? E gosto de ver as coisas de outra forma e de abranger mais pessoas, pronto, que não seja uma coisa só para mim, entendes? Sim, foca outros. É, que envolva, porque eu sinto-me sempre no todo, englobada no todo, então eu quero que toda a gente também sinta o que é fazer parte de alguma coisa e como é que todos podemos contribuir uns para os outros, não é? Claro. Porque eu ao estar aqui contigo, eu não estou só a contribuir para ti, tu estás a contribuir para mim também, então é sempre assim. E estamos a contribuir para tanta gente, não é? Exatamente, então a mensagem espalha-se facilmente. E eu pensei, ok, vou ligar, estou na escola, desporto escolar, a dar as minhas aulas, se calhar para fugir da sala também, porque eu quero mais do que isto, e comecei a implementar, através da musicoterapia, a música nos hospitais, então íamos fazer concertos com os miúdos, aos hospitais, fomos muitas vezes ao Garcia de Horta, fomos a vários sítios, pronto. E era espetacular, os miúdos tinham também um propósito, porque eles adoravam isso, ok? Então estudavam para isso, e muitas vezes sabes o que é que se fazia? Era super giro. O objetivo era irmos cantar ao hospital, mas depois eles interagirem com o público. E eu não sei se sabes, mas nos hospitais, nas salas de espera, tem muita gente que está lá só para poder conversar com alguém. Ok? Não é propriamente porque tem uma consulta. Isto é verdade. A sério? Eu trabalhei lá no Garcia de Horta, pronto, com a musicoterapia na unidade de dor, e eu não acreditava quando me estavam a dizer isso, mas é verdade. Tens lá muitos velhinhos. Depois eu abri um grupo de musicoterapia lá. E uma senhora que eu nunca me esqueço dela, a Rosinha, ela disse, olha, o único momento que eu convivo com alguém é quando eu venho aqui, 15 em 15 dias, a este grupo, porque ninguém me liga, não falo com ninguém na minha casa, não tenho ninguém, só tenho o meu cãozinho, epá, e aquilo é tocante, não é? Porque tu vês, poças, existem milhares de pessoas, ela vive num prédio, tem pessoas, família, não há um contacto, não há nada, só, percebes? Então eu percebi que isso estava a acontecer também com muita gente ali, então os miúdos iam cantar, mas depois havia o abraço, havia o toque, percebes? Então era muito giro, olha, foi assim uns tempos giríssimos. Fiz isto com outra amiga minha que também é musicoterapeuta, que segue mesmo essa profissão, que é a Sílvia, que é uma grande amiga minha, que também é muito talentosa para esta área, e pronto, isto foi uma fase, depois lá está, eu como não me sacio facilmente. Faltava qualquer coisa. Faltava outra vez qualquer coisa, ok, já. Sabes o que é? Tu pensas num projeto, atinges o que tu queres e depois bora seguir para o resto. Na realidade isto são fugas, não é? Agora analisando hoje em dia são fugas de estar em contacto com aquilo que eu tenho que estar. Já percebi isso atualmente, não é?
Pronto, e então comecei a pensar, epá, mas musicoterapia, não me estou a ver a fazer musicoterapia na vida, só isto, dar aulas também já está muito desgastante, há muita burocracia, sempre adorei os meus colegas, alunos, toda a gente, não tenho razão de queixa. E com estes pensamentos o universo faz com que eu fique 2 anos sem dar aulas porque não fiquei colocada num dos anos, que não era normal. Mas pronto, eu estava sempre na mesma escola já há muitos anos e de repente eu preenchi sempre da mesma maneira, mas houve umas mudanças de leis lá e eu, pronto, feita preguiçosa, meti da maneira que era e ponto final, então não pus mais opções. Entretanto, as pessoas estavam destacadas a fazer cursos, acabaram por ser colocadas e eu fiquei sem vaga. Na escola ainda estava há séculos. Uau. Conclusão, estive ali a marinar e agora não tenho trabalho, né? Eu já sou mãe, bolas, tipo, não posso agora ficar assim nas lonas. Comecei a pensar e realmente naquela altura eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia fazer. Então o que é que eu me fui lembrar? Tenho jeito para pintar desenhos, se calhar vou experimentar pintar caras. Não tem nada a ver também com nenhuma profissão que eu tenho feito. Comecei a pintar a cara de uns amigos meus. Epá, isto até sai bem. E então, pinturas faciais. Pá, bora fazer pinturas faciais. Fui para Belém pintar. Pintar mesmo aquelas... Fazer as pinturas faciais. Pá, e muito giro. Não me estou tipo a gabar, mas ficava mesmo giras. E então, estava lá e comecei logo a pensar à grande também. Ok, fazer só pinturas faciais, assim não chega. Vou montar tipo uma empresa, uma coisa qualquer disto. Sim. Mas não era uma coisa que eu sonhava, mas é dinâmica, sabes, de construir. Eu sempre gostei muito disto. E então, entretanto, estava lá nas pinturas em Belém, e aparece uma pessoa de um ginásio mega conhecido e que pergunta se eu não gostaria, com mais as minhas amigas estavam ali também a fazer comigo, que eu entretanto convenci mais umas amigas a fazer isto, e se não queríamos ir para lá, fazer assim as festas dos aniversários, não tem nada a ver, estás a ver, mas não interessa, interessa é que eu tinha rendas para pagar, eu tinha muitas despesas da vida que eu tinha, não é? E de repente não havia fonte em lado nenhum, não é? E eu fazia concertos, olha, durante esses 2 anos fiz ainda mais concertos, então não tive realmente problemas a nível financeiro, não vou dizer que foi uma coisa super fácil, porque ali demorou a arrancar, porque a pessoa está ali um bocado, tipo, tantos anos a dar aulas e agora, o que é que eu vou fazer, percebes? Pronto, e comecei a trabalhar nesse ginásio, a fazer também uns eventos e depois comecei a pensar, isto eu podia utilizar mais bagagem. Então criar tipo concertos para bebés, concertos para não sei o quê. Pronto, lá está, comecei a fazer concertos para bebés. Então utilizei a música, mais a pintura. Olha, mas que idade é que tu tens? Eu tenho. Tens 70. Como é que vou fazer 46. Como é que já fizeste tanta coisa? Mas estás a ver, é que é assim, às vezes até é um bocado cansativo, mas quando eu me ponho a pensar, eu rio mesmo disto, porque... Mas é espetacular. Eu nunca pensei que fosse assim. Sim, não é? claro. Mas pronto, e então comecei a trabalhar nesse ginásio, cozi os fatos das fadas e não sei o quê, costurei tudo. Então era muito giro, sabes? Os miúdos vinham, era tipo uma aventura. E depois começou a ser os concertos, eu convidei amigos meus músicos, e começou a ser uma coisa assim giríssima. Entretanto, ok, mas não é isto que eu quero fazer, nem pensar, é uma transição, mas o que é que eu quero fazer? Estás a ver? Então, eu ainda não tinha uma definição e eu tive ali muito tempo, muito naquela coisa de qual é que é o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu estou aqui a fazer na vida. Pronto, eu não estava a fazer as perguntas certas, não é? Como é óbvio. Não é? Pronto, e lá está, comecei, tive 2 anos nisto, entretanto também estive à frente de uma clínica, nunca me lembro disto, mas estive à frente de uma clínica, foi tudo montado, chega ao momento da prática, não estou-me a sentir presa, não é isto assim, percebes? Então, há muito giro, tipo arranjar as pessoas, olha, era tipo os profissionais de sonho, não é? Então para trabalharem lá e lá está, passar a mensagem, fazer a melhor abordagem integrativa. Ainda nem imaginava na mesma a parte da nutrição, zero. Pronto, e entretanto, já tinham passado 2 anos e eu pensei, bem, vou-me recandidatar, já tinha perdido 2 anos, só que já não fiquei no segundo nem no terceiro ciclo. E nestes processos estive na faculdade também, já tinha dito sim. E então fui calhar à primária, ao primeiro ciclo. E eu, bolas, nunca delas na primária. E eu achava, isto é a coisa mais fácil da vida, né? Ensinar a ler e a escrever, mas também não era uma coisa que eu fizesse, não é? Conclusão, era dar matemática, português, tudo meio, é escola primária, primeiro ao quarto ano. E tive 5 anos na primária que posso dizer que foi o meu grande estágio para fazer o que eu estou a fazer hoje. Que interessante. Porquê? Porque tive que dinamizar várias coisas, entretanto comecei a ter mais abertura para a parte da alimentação, depois
candidatei-me ao Food Revolution do Jamie Oliver e consegui ser embaixadora dele cá. Então fazia trabalhos de casa com os alunos, que era cozinhar. Eu já tinha um background de alimentação por parte do meu pai, mas pronto, sabes como é que é os pais, nós nunca ligamos muito, não é? E ele falava e com um imenso prazer, e agora percebo que eu a falar é tipo ele, exatamente. Mas pronto, não me imaginava fazer aquilo, ok? Pronto, e de facto com este projeto do Food Revolution foi muito giro, então foi conciliar a meditação, porque nessa altura também já trabalhava com meditação, foi conciliar a música, tudo na sala com os meninos, e isso fez com que houvesse um crescimento a nível de aprendizagem brutal, não é? Porque tu aprendes a gerir aquela energia toda, não é? Quando eles voltam do intervalo. Aprendem mais rapidamente a ler através de tudo o que é música. Se tu cantares, decoras muito mais do que, por exemplo, estiveres a falar. Claro. Pronto, e foi toda assim uma dinâmica nesse campo. Depois começámos a fazer hortinhas e mais não sei o quê. Olha, e entretanto eu tirei também o curso do IEN de Nutrição Integrativa, que aí foi importante, porque eu aí comecei a sentir, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa virada para a nutrição, mas eu não me identifico assim com nenhuma formação específica. A primeira vez que começou assim a surgir, abrir-se um bocadinho mais essa porta, não é? Assim, não é a surgir, ou seja, foi quando eu ganhei consciência, porque depois também tinha a ver com a minha saúde, havia situações que eu comecei a dar mais importância e comecei a perceber o poder que a alimentação tinha, não é? Na tua própria saúde. Na minha própria saúde, ok? E comecei a pesquisar, e aquilo que eu já vinha ouvindo ao longo da vida, não é? Com o meu pai, e pronto, a minha mãe não era muito dessas áreas, mas noutras áreas, aquilo começou-me a fazer sentido, sabes? E depois o meu pai acabou por falecer e eu, foi assim um mergulho quase como se eu tivesse que fazer, porque aqui, pronto, agora percebo, não é? Eu estava aqui a seguir um padrão, não é? É aquela coisa de agradar ao papai, não sei o quê, pronto, isto aqui depois entra para outros campos, falamos em constelações, em movimentos sistémicos, nessas coisas todas. Ligada, não é? Sim, mas eu hoje percebo, eu estava nisso, mas depois comecei a criar a minha própria linha, à medida que me fui trabalhando também espiritualmente, não é? Esse mergulho estava a ser dado, fui percebendo que há diferentes maneiras de fazermos as coisas, não é? E então deixei de estar a tentar seguir padrões e regras e começar a deixar fluir. Percebes? E uma coisa eu nunca deixei de fazer foi de ser mega adaptada a tudo e de projetar. Sempre projetei muito mais além, por isso é que facilmente dá para construir várias coisas, é verdade. Eu quando acredito, não interessa, pode parecer a coisa mais parva do mundo, mas ela vai acontecer porque eu acredito, percebes? E acontece, é verdade. Exato. E é o entusiasmo que eu ponho nisso. Pronto, e realmente aí começou a grande aventura. Depois era o drama, quando eu estava a tirar essa formação, porque eu depois comecei a fazer muita coisa também ligada à nutrição, fiz dietoterapia oncológica, fiz doenças cardiovasculares, pronto, eu depois viajava para ir aos sítios, para ir ter com esses médicos ou cientistas que eu gostava. Começaste a aprender, a mergulhar, comecei a mergulhar, mas assim de uma maneira que, as pessoas têm que saber isto. Tipo, a saúde não é um comprimido, percebes? E então aquilo começou a mexer muito aqui com as minhas células e eu comecei, sabes, quando finalmente entras assim na estrada, não é? Já não andas ali a contornar, entras e sais, eu comecei a sentir, é isto. Entretanto, antes disso também abri um colégio, a sério, é assim coisas que depois vou-me lembrando, abri um colégio todo nesta linha, porque a educação para mim sempre foi muito importante, não é? Então é a base. Se tu tens pessoas informadas, não é? Pessoas que sabem o que é que existe, pessoas que sabem como é que funcionam, como é que o que é que a comida pode fazer, o que é que existe na natureza que tu podes usufruir, não é? Tu tens pessoas que podem fazer diferentes escolhas, mesmo. Não é? Então isso na escola foi uma coisa que me entusiasmou, porque eu ao dar as aulas, eu preparava as aulas de uma maneira diferente, havia um programa a seguir, mas eu queria acrescentar algo mais, queria que vissem a realidade e que não fosse tão redutor. Então aquilo criava uma dinâmica que me entusiasmava a mim própria, não é só os alunos. E às tantas estávamos todos envolvidos, pais, alunos, tudo, escola inteira, enfim, era assim umas dinâmicas, não é, giríssimas. E pronto, aí eu comecei a perceber, se calhar a nutrição, pronto, e depois aprendi este conceito da nutrição, alimentação primária e secundária, e isto aqui... Então, fala-nos lá um bocadinho disso, o que é encaixou. Que é isso, ser a então, a alimentação primária é a alimentação das emoções, não é? Tu tens, a tua profissão pode-te alimentar ou pode dar umas diarreias brutais, não é? Como se costuma dizer. As tuas relações também.
Tu podes nutrir numa relação ou podes acabar literalmente contigo. Ok, então as emoções funcionam exatamente como a comida. Elas podem fazer-nos super bem, nutrir, ou super mal e deixarem-nos doentes. É isso. Claro, porque aquilo, há aquelas frases, não é? Tu falas aquilo que tu lês, não é? Tu és aquilo que tu comes, e na realidade é verdade, porque há toda uma ressonância, há toda uma informação que é gerada de um para o outro, é uma sinergia que é construída. Exato. Pronto, e realmente a alimentação primária envolve estas partes, a profissão, os relacionamentos, a atividade física, não é? Tanta gente que tem corpo para se mexer e não se mexe, Claro. não é? O sedentarismo é um problema que existe, não é? Como tu sabes. Claro. Eu, como muitas pessoas que atendo, eu pergunto sempre se faz exercício, não é? Há pessoas que estão otimamente fisicamente, entre aspas, não é? Mas podem se mover e não fazem nada de exercício, zero, nem caminhadas, Nem andar. percebes? Então isto é grave, porque estão a construir doença, não se pode ter água estagnada literalmente, não é? Claro. Depois tens também a tua espiritualidade. Não é preciso sermos religiosos todos, não é? Mas a minha espiritualidade é fundamental. Há muito tempo, durante muitos anos não a aceitei. Depois comecei a aceitar, não é? Porque lá está, é aquela coisa de querer caber em determinados padrões, não é? Depois podem pensar que é estranho ou que não sei o quê. Esquece, agora não faz parte do meu dia, não quero saber disso para nada, não é? Porque é uma coisa mesmo importante, estou muito conectada com ela. Mas pronto, e depois tens então a tua alimentação secundária, que é macro e micronutrientes, é o que tu ingeres, ok? Aí sim é a comida, essa alimentação é Essa secundária. é a comida mesmo física, vá, ok? Uhum. E eu comecei a estabelecer toda esta relação e lá está, foi muito giro, mas não podia ser só aquilo também, não é? Então comecei a explorar mais, a estudar cada vez mais e fui parar à minha parte favorita, que é os intestinos. Os intestinos, exato. Que é as bactérias, é o mundo, tu trazes tudo aqui no teu intestino, não é? Tu estás a aceder à tua Eu ancestralidade. tinha aqui esse para te perguntar, achei super interessante, tu fazes uma ligação entre as bactérias e a ancestralidade. Sim, porque olha lá, quando tu nasces, não é? Já há estudos que mostram que há bactérias na própria placenta, não é? Algumas, não é? Que a mãe consegue passar, mas na realidade aquela primeira grande dose de bactérias que tu recebes se é um parto normal, não é? Pelo canal vaginal. Se for cesariana, recebes as que estão aqui na pele da barriga da mãe e do hospital, ok? Por isso é que há depois uma baixa no sistema imunitário. Mas tu trazes as bactérias da tua mãe, basicamente, não é? Se a mãe já não tem uma grande diversidade, tu também não vais ter uma grande diversidade. Depois vais ter que construir isto na tua vida, ok? Se a tua mãe tem uma grande diversidade, já vens com uma data de ferramentas, ok? É tipo kit, é tipo nos jogos de computador, já trazes, podes pôr kits e vários apetrechos, não é? Pronto, e é um bocado assim que funciona. Agora, o que é que essas bactérias trazem? Não são só bactérias normais, simples, não é? Tu tens bactérias que vêm lá da pré-história, são bactérias muito antigas, são bactérias que estão a ser passadas, bactérias quando eu falo é micro-organismos, fungos, parasitas, tudo, são coisas que estão a ser passadas de geração em geração. Cientificamente falando, tu tens estudos a mostrarem que há uma passagem, ou seja, transgeracional, pelo menos até 3 gerações, não é? De emoções. Então, falando de trauma, isto é mesmo claro. Tu herdas emoções, não é? Então, eu costumo falar muitas vezes nisso e há vários estudos que falam assim de diferentes coisas, não só com ratinhos, mas também com humanos. Mas, por exemplo, imagina se o teu avô esteve na guerra e trouxe traumas dessa altura, não é? Das bombas, viu amigos a morrer, seja o que for, a tua mãe ou o teu pai, não é? Podem não manifestar isso, mas já estão a trazer, mas tu podes ter medos relacionados com a guerra. Claro. Estás a ver? E nunca viveste na guerra. Um barulho mais forte, por exemplo, os fogos de artifício podem-te causar ansiedade, ou seja, os reflexos que tu tens é de ansiedade, são gatilhos que são disparados no teu corpo. Estás a ver? Incrível. E isso está a vir de trás. Claro que eu acredito que vem de muito mais trás, porque se tens bactérias que são lá da pré-história, tu estás a trazer informação, literalmente, de sistema imunitário, de sobrevivência, de adaptação ao meio, dos pHs. Claro, sabe Estás a ver? quê, claro. Então, eu acho que é muito interessante nós percebermos, claro que não consegues ir muito para trás, porque muita gente já não tem, não é? Eu, por exemplo, tenho uma avó, que ainda é viva, a avó, a mãe do meu pai, mas não tenho mais ninguém. Não consigo sacar a informação, não é? Claro, a não ser que faça outras coisas, mas de facto é bom nós, imagina, uma criança que sabe isto, ou um adolescente, pode ir perguntando mais coisas, não é? Eu, por exemplo, com os nossos filhos, nós estamos constantemente a falar destas coisas todas.
Então são conversas agradáveis, naturais, em que nós falamos das características deste, daquele, de onde é que vem. Então é interessante eles depois fazerem associações um dia mais tarde. Eles vão saber e perceber de onde é que vêm muitas coisas que eles Claro, têm. já tem muito mais informação. Tu trazes toda uma bagagem, não é? E tu vais reagir, eu reajo de uma forma, tu reages de outra forma a um mesmo evento. Exato. Tem a ver com essa bagagem que tu trazes. E isto é válido para o teu sistema imunitário, para as doenças que tu vais desenvolver, não é? Há pessoas que têm mais fragilidade, por exemplo, em determinados órgãos, e é onde elas depois vão desenvolver. Eu falo muitas vezes do cancro. O cancro é uma doença realmente, ela não é assim do nada que ela surge, não é? Ela vai se construindo, não Certo. é? E o corpo está em constante comunicação contigo, a dar mensagens, a dar sinais, há sempre ali uma coisa, um alerta a ser dado e que está a ser ignorado. Então, quando a doença é diagnosticada, este alerta já lá estava. Claro. Então, tu tens que olhar o que é que aquela doença te está a chamar a atenção, o que é que ela te está a trazer. Entendes? Isto é muito eu ignorar importante. disso que faça. Sim. Tu até falas muito disso, não é? Que tens alguma ligação Sim, à sim, sim, oncologia, sim. não é? Porque Tenho, não é que fosse uma escolha, por acaso ainda hoje estava numa consulta e estava-me a falar sobre isso. Não é uma escolha, mas realmente, a nível da minha ancestralidade, há muita doença oncológica, não é? Então, pronto, pode ser por aí, não sei, mas o forte é a doença oncológica, não é? Ok. E as pessoas falam também muitas vezes, tu e as crianças. Sim, hoje nós temos que perceber uma coisa, não é? Na gravidez há muita coisa que acontece. Há muitos químicos que existem, há muitas alterações que acontecem, não é? E depois, isto já há estudos a mostrarem isto, não é? Então há crianças que já nascem com questões genéticas, que também são fruto do seu próprio desenvolvimento na gravidez. E depois há Ok. outras coisas um bocado mais fora, que nem toda a gente consegue perceber Encaixar. isso, não é? Mas que tem a ver com a parte energética, com a parte da espiritualidade, com lealdades, com, enfim, aqui entramos noutro mundo completamente diferente, mas há todo um contexto e há muita coisa que não se vê, que muitas pessoas não estão conectadas. Então, Sim. na vida, quando tu estás a fazer este caminho, não é? Da tua vida, desde o momento em que nasces até morreres, tu estás em constante evolução. Exato. Então, eu tenho sempre uma mente aberta para tudo. Não quer dizer que eu aceite as coisas, é diferente, não é? Eu não aceito as coisas todas, não vou dizer que é fácil, há muita coisa que me custa. Mas eu estou sempre na perspectiva, o que é que eu vou aprender, o que é que esta situação me vai trazer, entendes? Exato. Porque já tive muitas perdas na minha vida, ok? A todos os níveis. E pá, eu dei a volta, houve momentos que foi muito complicado, mas eu tive sempre ali uma luzinha, qualquer coisa que me dizia, pá, mas vê mais além, o que é que podes, Claro, né? claro. O que é que podes trazer mais e o que é que isso vai contribuir. Hoje há coisas que eu entendo que aconteceram que fazem com que eu consiga estar aqui hoje a falar contigo e com Esse descontraídamente, entendimento que tiveste, não é? exatamente, ter uma compreensão diferente, poder ajudar as pessoas a ter também essa compreensão. Era isso que eu te ia perguntar, porque tu hoje em dia dás consultas, não é? Portanto, Sim, tu agora sim. fazes consultas de nutrição Integrativa. integrativa e é isso que tu fazes, no fundo, ajudares as pessoas a perceberem as emoções primárias, secundárias e a dar-lhes entendimento sobre. Eu faço, olha, eu até já, foi um termo que me começou cada vez a chegar mais, que é a espiritualidade através da nutrição. Uau, Isto que resume giro. basicamente o que eu faço. Então, eu ensino a comer sim, mas eu ensino acima de tudo as pessoas a conectarem-se e a perceber de onde é que vêm as coisas. Uau, Que emoção está associada, o que é que está a gerar aquela doença naquele sítio, não é? interessante. Perceber onde é que isso lá para trás, não é? Está conectado, Uhum. porque vai neste seguimento que eu te disse, não é? Se tu tens, quando tu compreendes a história de vida e muitas coisas dos teus pais, não rejeitas, porque quando tu rejeitas, mesmo que tenhas pais que são a pior coisa da vida, eles são a tua ancestralidade. Claro. Tu vieste para cá graças a eles, ok? Senão não estavas aqui na vida, entendes? Então, por mais odioso que possa ser para algumas pessoas, nós temos que ter uma palavra de gratidão com essas pessoas. Não tens que verbalizar à pessoa, obviamente, não é? Porque há casos horríveis e vidas muito pesadas, mas a verdade é que essa pessoa permitiu-te tu estares aqui hoje e construís a tua. Claro que muitas pessoas não conseguem e desistem, etc., da vida, não é? Mas na verdade há muita gente que vence apesar de todas as adversidades. Verdade. Isto é uma coisa que normalmente não se pensa muito, eu corto relações com a minha mãe ou com o meu pai porque me fez isto ou isto assado, mas isto é a nossa ancestralidade. Tudo o que está para trás, estas pessoas conseguiram estar aqui e pôr-nos no mundo. Yeah. Estás a ver? Claro, é verdade. Pá, isto para mim é tipo espetacular. Então, quando eu começo a entrar nisto, e em vez de estar-me a focar nas coisas que eu não gosto, eu começo-me a focar nas coisas que realmente me empoderaram. As próprias dificuldades que aconteceram na minha vida, não é? Foi isso que me tornou tão ágil e tão resiliente e resistente ao mesmo tempo, não é? E a poder fazer as coisas desta maneira.
Exato. Muitas vezes quando eu estou a falar as pessoas dizem, força, que energia, que não sei o quê. Isto vem daqui, entendes? Claro, vem de Então, toda a tua adaptação àquilo que foi. exato, e eu acredito que ainda vai continuar. Eu estou muito estabilizada, é verdade. Eu adoro, amo o que faço mesmo e nunca me senti tão estável a nível emocional a fazer alguma coisa, ok? Não estou com aquela coisa de o que é que vou inventar a seguir. Estás a ver? Porque eu percebi que também que a magia era isso, era a construção, é aquela dinâmica de fazer, de conseguir encaixar, de pôr no mundo, pronto. Não é? O Garcês Cooking, que é outro curso que eu dou online também uma vez por ano, também foi um curso que eu andava ali, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser perfeito, tem que ter isto, aquilo, e de repente, não, isto tem que sair já. E saiu. E olha, saiu nos moldes que saiu e tem sido um sucesso daquela maneira. E eu percebi que é importante a conexão. Então, é bom, pode ter vídeos gravados, sim, mas conectar-te com a pessoa e estás em direto com a pessoa, não é? Tu provocas Claro, mesmo tem muita mudança. Nós estamos a trocar campo neste momento, Sim, tu e claro, eu, não faz é? toda a diferença. Tuas bactérias estão no meu, as minhas bactérias estão no teu e estamos a passar informação, não é? Quem não está muito conectado com estas coisas vai pensar, olha, são duas alucinadas a falar, mas Mas não é verdade, talvez possamos explicar aqui um bocadinho mais, esta importância. Até se fala muito desta questão tinha aqui para te perguntar, do primeiro cérebro, do segundo cérebro, o intestino cheio de bactérias, não é? Sim, sim. Que até já se considera por muitos o primeiro cérebro e não o segundo, não é? Eu considero o primeiro, porque o que tu tens aqui dentro é uma floresta encantada completamente, que te dá instruções para tudo o que tem que acontecer no corpo. Então, é 80 e tal % do sistema imunitário está aqui dentro, não é? A parte hormonal, tudo a nível neurológico, há sinais que são dados a partir do teu intestino. Ok. Então, quando tu estás com uma floresta em desequilíbrio, num termo mais técnico, chama-se disbiose intestinal, que pode ser pela alimentação, pelas tuas emoções, não é? Pelo teu estilo de vida, o stress, sim, isto vai dar tudo ou tudo, mas são vários gatilhos, o que eu quero dizer, há vários gatilhos que desencadeiam isso. E se tu vens, imagina que tens mais bactérias, vens de uma família, de uma ancestralidade de pessoas muito nervosas, tu trazes mais bactérias que geram ansiedade, que ativam mais a tua parte nervosa. Já chegas com Já chegas com bagagens. Ou imagina que vens de uma família ou de pessoas que têm que são mais inativas. Tu vais ter muita inércia também na tua vida, não é? Porque também tens pouca dinâmica nas tuas bactérias. Porque os sinais são dados aqui. Quando tu tens vontade de comer, sei lá, muitos pastéis de nata, na realidade tu queres comer açúcar, não é? Tu tens mais bactérias que estão a pedir isso daquelas que não interessam. Porque aqui dentro, lá está. Então os chamados cravings vêm muito das bactérias? Vêm da população que tu tens aqui dentro. Então o tipo de bactérias vai-te pedir determinadas coisas. Não é só na comida, mas tu comes por compensação, para tapar um buraco de alguma coisa. A maioria das pessoas que come desalmadamente e que têm estas fomes, ou é porque não está nutrida, ou é porque tem disbiose intestinal, bactérias desequilibradas, ou porque tem questões emocionais por resolver, entendes? Então nós temos que perceber quais são as mensagens, não é? Quando eu estou, imagina, uma pessoa vegetariana que está com vontade de comer carne, não quer dizer que ela tenha falta de carne, ela se calhar está com falta de ferro, percebes? Precisa de componentes que existem na carne. Então eu tenho cravings de legumes, não é? Se eu estiver a fazer uma alimentação que não tenha muita verdura, eu estou tipo a ressacar, eu preciso desta conexão. Quando tu estás a comer um alimento, estás a ingerir mais vida para dentro de ti. Cada alimento é outro planeta de bactérias que vai acrescentar diversidade, e isto em epigenética fala-se bastante. Estas coisas moldam o teu ADN. Cada coisinha nova que entra, tu estás já a pôr tudo diferente dentro de ti. Por isso é que a diversidade é importante. Isso não nos torna tão dependentes da genética que herdamos, porque nos abre, não é? Aqui para uma nova... Portanto, tudo é possível ser moldado. Agora, há pessoas que têm que fazer um esforço maior, não é? Mas lá está, também faz parte dos desafios que elas têm na vida, não é? E há pessoas que é mais fácil, porque são mais desenrascadas em algumas coisas. Há coisas que para mim é mais fácil, mas há outras que é um horror fazer. E que se calhar para outras pessoas é muito fácil fazer aquilo daquela maneira, e para mim não é assim. Claro. Tem a ver com o tipo de bactérias, com a informação que é trazida. E tu trazes muita informação através das bactérias. Lá está. Não é só comidinhas. Não é? Trazes tudo e mais alguma coisa. Claro. E há aquelas bactérias consideradas mais nocivas, não é? Sim, tens sempre grupos de bactérias que são menos boas. Eu não gosto de dizer mais, porque tudo está num equilíbrio. Não podes ter tudo perfeito e imaculado. Mas se tiverem equilíbrio, os vírus, que é uma coisa que as pessoas acham é muito mal, não posso ter vírus, mas os vírus num bom equilíbrio, eles comem bactérias que não são boas. Entendes?
Então eles têm a informação também que tem que ser ativada só conectando-se a uma célula, não é? Então há aqui uma série de mecanismos que acontecem e aí é que está a diferença entre um bom sistema imunitário e um que não é tão bom. A diversidade tem impacto nisso. Porque se eu tenho uma grande diversidade de funcionários cá dentro, não é? Neste caso de bactérias, vírus, etc., eu também tenho respostas diferentes para as agressões que vêm. Pois. Entendes? Esta compreensão para Faz mim sentido. é super evidente. Tens Então, várias sentinelas e vários soldadinhos com exatamente. diferentes funções mais preparados para. Tu no teu próprio sistema imunitário tu tens diferentes barreiras e tens uma que já é considerado os Men in Black, os do CIS ou o que for, que têm muita informação e que já sabem associar, olha, esta coisa que acabou de entrar, temos isto para utilizar para aniquilar, percebes? Mas depois há coisas novas que entram, como tu não tens essa diversidade, mas isto vem de onde? Isto vem da tua ancestralidade, não é? O que é que o corpo aqui dentro quer? Que tu sobrevivas, as tuas bactérias. Nós sobrevivemos graças à vida que temos dentro de nós. Claro. Entendes? Mesmo para te alimentares a própria digestão, não conseguirias se não fossem as bactérias a transformar tudo. Percebes? Isto era giro ensinar na escola, porque eu acho que é extremamente interessante. Claro, e até perceber se, talvez assim, por esse meio, como é que tu podes ajudar a tudo isto que acontece aqui dentro florescer e estar mais em equilíbrio. Exatamente, e às vezes as pessoas acham que é preciso fazer coisas mega radicais. Não é fazer mega radicais, porque também se estás a fazer contrariado e em esforço, emocionalmente já estás a criar toxicidade, percebes? Então, nós temos que encontrar equilíbrios nas coisas e perceber que há ingredientes que realmente fazem mesmo mal. Ok, mas eu não quero abdicar deles, tudo bem, não pode ser a regra. Não tem que ser uma coisa esporádica e tenho que consumir outra que depois me ajude a eliminar o efeito daquele. Porque se eu quiser estar sempre no mesmo registro, não há mudança nenhuma aqui sustentável, percebes? Claro. E depois, porque tudo o que tu fazes está constantemente conectado e diretamente conectado aos outros. Exato. Então, se tu és pai ou mãe, estás a dar um exemplo aos teus filhos, não é? Eles copiam exatamente o que tu fazes. Não é? Há muitos pais que se queixam, o meu filho odeia legumes, mas depois vamos ver, os pais também não comem legumes, ou quando comem é muito pouco, porque eles próprios não têm, ou até gostam, mas como ou o marido não gosta, ou ao contrário, acabam por não fazer tantas vezes, e essa informação está a ser passada. Porque nós podemos criar, e eu ensino isso em consulta, muitas vezes também tendo crianças, não é? A fazer legumes escondidos, a criar historinhas que são interessantes para as crianças, na brincadeira, não tem que ser igual, de repente toma lá e tens de comer isto, não é assim que funciona, não é? Então a criar desafios também para a própria criança, porque elas gostam disso, não é? Claro. Mesmo pessoas que acabam por desenvolver problemas por ter pouca diversidade do mundo vegetal inclusive, é preciso fazer uma reintrodução alimentar e faz como nas crianças, tem que ser uma coisinha de cada vez para ganhar bactérias, etc, para o corpo voltar a conseguir digerir esse tipo de fibras. Pois há organismos que não conseguem mesmo que seja uma coisa muito sustentável, então tem que se fazer passinho a passinho, ajudar com suplementação, obviamente, não é? Porque não é igual para todos, não há uma chapa 5. Claro. E em termos das coisas nocivas que nós podemos fazer para o nosso microbioma, não é? Portanto, para todo este ecossistema que aqui está dentro, quais é que são assim as mais nocivas? Olha, há coisas que nós não vemos, essas são muito preocupantes, porque não fazemos ideias que as estamos a ingerir, não é? Estamos a falar de tudo o que é toxicidade, de ondas eletromagnéticas, químicos que vêm na comida, não é? Há pessoas que não conseguem perder peso e até não comem mal, mas pelos químicos que estão presentes nas coisas que eles estão a comer. Isso é armazenado no corpo, ok? E depois é armazenado nas células da gordura, não é? E é uma coisa que não é eliminada. Então, constantemente a haver inflamação, não é? E aquilo não sai. Então, isso é um problema grave. Um bebê quando nasce tem montes de químicos já no cordão umbilical. Há estudos a mostrar isso. Então, isto é uma coisa que infelizmente, por mais que tu tenhas cuidado, não consegues evitar. Há em todo o lado, no ar que tu respiras, é em tudo, os tiquês do multibanco, tudo. Tu tens produtos químicos em todo o lado. Então, tu tenta controlar minimamente, não é? Depois, produtos demasiado processados. Se formos a ver a comida que estamos a comer, o corpo não sabe o que é que há de fazer com aquilo. É muito difícil de digerir. Há tempos vi um vídeo de uns noodles, que não eram dos bons, não é? Eram uns noodles corriqueiros, não é? Que há para aí. E era filmado dentro do estômago, não é? E como é que aquilo estava a tentar ser digerido? Bem, foram horas para aquilo ser desfeito. Estás a ver? Não é normal. Percebes? Aquilo é tipo, parecia plástico. Percebes? Então isto é todo um esforço que o teu corpo está a ter. É assim, de vez em quando, tudo bem, resolve-se.
Mas tu estás constantemente a pôr esta pressão no teu corpo, não é? Tu estás constantemente a desgastar, a criar inflamação, a alterar o teu pH, todas as dinâmicas que estão aqui a acontecer. Portanto, coisas processadas. Coisas processadas, hoje em dia, muita coisa com muito açúcar, o paladar das pessoas está muito alterado. Sim. Esta semana estava a ver em algumas carnes, injetam aditivos, percebes? Para quê? Percebes? Não, que é para ser, eu sei para quê, mas não é interessante fazer isso às pessoas, percebes? Porque são coisas que viciam mais a pessoa, tem necessidade mais de consumir aquele produto. Depois, os alimentos no geral, não é? Porque o sol é outra questão. Muitos dos solos, não é? Estão desgastados, é agricultura intensiva, não há descanso do solo, não é? Então, mais os químicos em cima. Eu tenho pessoas que têm reações, não é? Eu mando muitas vezes beber o sumo de aipo, por exemplo, em determinadas coisas, situações. E há pessoas, eu vi sempre, é preciso lavar muito bem o aipo. É preciso lavar muito bem o aipo, porque se não for biológico, porque às vezes não se encontra biológico em todo o lado, tem que se esfregar muito bem, porque o aipo é muito tóxico, leva muitos químicos, não é? Então há reações na pele da pessoa, percebes? Ou no estômago. Eu própria já senti em momentos em que estava com mais preguiça e toca a despachar, e já tive reações incríveis, que eu sei que foi daquilo. Basta parar ou esfregar bem e acabou a reação. Então nós não vemos, mas estão ali muitos químicos que alteram a nossa fertilidade, alteram as nossas hormonas, estás a ver? Então, Então tu dirias que maioritariamente se nós pudermos comer biológico seria uma... o biológico é sempre melhor, mas lá está, pois há muita gente que diz e com razão, não é? Porque há aldrabice em todo o lado, não é? Não vou dizer que é tudo perfeito, mas eu prefiro comer biológico e arranjar sítios que eu confio. Há um grande mercado também nos naturais, como é óbvio. E nem tudo o que diz que é vegetariano ou que é vegano ou que é, não quer dizer que seja, ou sem glúten, que seja bom. Sim, claro. Tudo o que é demasiado processado, mesmo sendo com ingredientes mais naturais, não deixa de ser processado. Claro, sim. Percebes? Então eu acho que tu deves ter uma alimentação diversificada, nunca te esquecer de pôr bastante verdura, diversificar o tipo de arroz, o tipo de cereal vai integral, seja na versão de massa ou farinhas. Mas integral sempre é conveniente. Sim, o integral quer dizer que é como o alimento veio, não é? E claro, tudo o que é do mundo plant-based, do mundo vegetal, tem antinutrientes, é uma defesa normal das plantas, destes alimentos. Então, há técnicas diferentes, podes germinar, podes demolhar, podes cozinhar da maneira X ou Y, pronto, isto depois são estratégias adequadas que eu informo, não é sempre, obviamente, consoante cada caso. Mas a ideia não é preciso consumir feijoadas todos os dias, não é preciso comer paletes de arroz integral todos os dias, não é? Mas ter uma pequena variedade de cada coisa, não eliminar. Quando se está em dietas muito restritivas, começas a perder diversidade. E aqui é que é preciso aprender. As pessoas conhecem muito o arroz o arroz branco, não é? E o integral, mas há muito mais do que isso. Tens o arroz negro, tens o arroz selvagem, tens o arroz basmati integral, mesmo dentro dos o cereais, negro, não é? os cereais, as quinoas não é só uma cor, são várias cores. Então, cada vez que tu estás a introduzir esta diversidade, não é? Isto dá comida para dar e vender muitos dias, não comes igual. E não é preciso seres uma chefe, não é? Para poder fazer estes cozinhados, não é? Exatamente. Até porque há muitos desafios que estão constantemente a acontecer. Agora, neste momento em que eu estou a gravar isto, está a acontecer o Pela Terra na Cozinha, que é um desafio em que todos os dias nós cozinhamos pessoas diferentes, não é? Da nutrição, do coaching, bloggers, chefes, cozinham pratos vegetarianos. Estás a ver? Então as pessoas podem cozinhar em direto com essas pessoas. Então há muitas coisas que são feitas nesse sentido, mas lá está, tem que haver proatividade. Claro. As pessoas têm que querer e não pôr barreiras sempre. Exato, não é? exatamente. Isso também é uma coisa que tu tens muito no teu perfil de Instagram, não é? Tu fazes muitas coisas de cozinha, fazes muitas dicas Sim. culinárias, fazes coisas em direto também para... Sim, com o meu marido inclusive. Pois, exato, para ajudar também as pessoas a fazerem coisas... Mas sabes, aquilo é tão simples que eu penso, vocês vão partilhar isto é tipo, só não faz quem não quer, Claro, né? Então até, às vezes um bolo ou uma coisa assim. qualquer coisa, eu estou a fazer, eu não planeio, não dá para estar a fazer grandes planos, então ok, isto agora dá para fazer, bora lá fazer isto mesmo assim, se vires, pronto, aquilo não está ali tudo mega elaborado, não é? Claro. Mas são vídeos práticos em que eu estou, olha, deu para cozinhar, há uns que estão lá no feed, mas mesmo no stories, muitas vezes, ou estou num supermercado e vejo uma coisa, que, olha, este produto seria interessante, há tempos, por exemplo, estava a falar de umas batatas fritas.
a pessoa não tem que deixar de comer batatas fritas, não é? Mas há batatas fritas que são muito melhores que outras batatas fritas. De Então, pacote, tu sim, dizes, daquelas de pacote, sim. sim. Então eu estava a partilhar e a mostrar a diferença. E há diferenças grandes, não é? Então não precisas de eliminar a batata frita. Claro. Mas não vais comê-la todos os dias e quando comeres, comes daquelas. Sim, Estás a ver? sim. Sabe, é a mesma coisa, só que Calhar tem outros isso já ingredientes. seria se calhar um bom passo, era as pessoas começarem a olhar para os rótulos, não é, e a lerem o que é Sim, que sim. E isso é está uma lá. coisa importante de se fazer, não é? Os 3 primeiros ingredientes, se tens açúcar ou um nome estranho que tu não sabes o que é que está ali, pensa 2 vezes antes de É. levar. E se calhar a maior parte das pessoas que começar a fazer isso vai se surpreender, porque de facto, ver açúcar como primeiro ou segundo ingrediente de coisas que não têm nada a ver é Sim. Não, assustador, e não é? muitas vezes o açúcar está disfarçado, tem Está nomes disfarçado. diferentes, É. maltodextrina, xarope, amidos, isso tudo são nomes de açúcares, ok? Então é de formas diferentes, então aqueles produtos que dizem sem açúcar, mas depois tens estes nomes que eu estive a dizer, então isso são Claro. O açúcares. facto é que nós somos mesmo muito aldrabados e é mesmo, não é? Quer dizer, nós somos mesmo muito aldrabados. Nesta questão da alimentação as pessoas Porque não não estão estamos nem aí. Não, informados. exatamente. Olha, quando estava a dar aulas na primária, e até tenho isso no meu primeiro livro, se não me engano, acho que pus lá um jogo que era de palavras para encontrar os diferentes nomes do açúcar. Uma coisa simples para brincar. Yeah. Outra coisa que eu reparei na escola, as fichas é sempre o João, a Joana, não sei o quê, a jogar à bola com o carrinho. Porquê é que não há coisas com legumes? Exato. Estás a ver? A parte visual deles estarem a começar. Então eu queria fichas dessas. Aliás, no meu site podem tirar essas fichas, estão lá à oferta. Muito Estás a giro. ver que fichas da primária giras para fazer, mas com coisas que têm a ver com o mundo vegetal, para introduzir, é um contacto. Eu tive alunos que não sabiam, levei uma vez uvas pretas e ele estava a brutal o que é que era aquilo, Pois. percebes? Então há pessoas que não sabem, crianças neste caso, e isso Claro. vem da informação que vem de casa, que não sabem de onde é que vêm determinados ingredientes. Claro. O que eu acho verdadeiramente inacreditável, e a sério, é como é que nesta altura, não é, que nós estamos, do campeonato, ainda hajam pessoas que não percebem, e até alguns profissionais de saúde, tem tudo a ver com a nossa saúde, o que comemos, não é? Que isso é uma coisa que eu acho. Porque há uma desconexão, não é? Há profissionais de saúde espetaculares e eu estudo com essas pessoas, portanto elas existem, é de lá que eu vou buscar muita coisa, claro que já tenho a minha linha, mas eu vou buscar muita informação a esses profissionais. E há outros que, pá, é o que é, não é estar a julgar ninguém, mas numa profissão de saúde é preciso estar constantemente a estudar e ter mente aberta, ver outras opções, porque a informação está lá, há estudos, a pessoa gosta com estudos, há milhares de estudos de Claro. várias coisas, não é? Então é importante nós também querermos ir fazer isso, mas lá está, são movimentos que têm a ver com a nossa proatividade, com sair da zona de conforto, com não ter medo Sim. do que é que vão dizer de mim, ou que não estou na linha dos meus colegas, estás a ver? Isto é uma realidade que acontece, né? Eu tenho amigas minhas que trabalham também na nutrição e que não, elas próprias, não dá para dizer muito fora daquilo porque caem em cima, entendes? Pois. Então, eu acho que estas coisas têm que realmente vir logo. Nós, na nossa família, cada um pode fazer muita coisa. E se tu tens interesse em saber e conhecer, não é? Tu também podes questionar. E tu, ao questionares, por exemplo, o teu médico ou quem te está a acompanhar, tu também estás a fazer com que essa pessoa também comece a pesquisar, porque ela não pode estar constantemente a dizer, por exemplo, em oncologia, como se ouve muitas vezes, que a alimentação não tem importância. Não, claro, a oncologia Tem e noutras muita coisas. Na oncologia também importância. se fala, não é? Mas em outras coisas Mas a simples. oncologia é o básico, sabes? Pois claro. As células alimentam-se, mais açúcar, menos açúcar, o meio, tudo influencia. Como é que se pode? Há cancros que entram em remissão quando tu mudas todo o terreno. Isto já é uma coisa que não dá para dizer que não existe. Existe, Claro, é e já há muitos estudado. casos, com Muitos certeza. casos, então não seria de olhar para isto e perceber o que é que foi feito ali, não é? Será que é só medicação? Percebes? Não é, porque vemos a diferença claramente. Claro. Não é? Até nós próprios com as nossas pequenas coisas do dia a dia, não é? Aquelas, não é, questões do corpo que nos aparecem, se estivermos atentos, conseguimos Sim, perceber sim. claramente que pode haver ali qualquer alimento que Mas nos isso é está. conexão. Sim. Estás a ver? Tu precisas de conectar. Para te conectares, tens de ter tempo para ti. Sim, Que é o claro. que a maioria das pessoas não tem. Aliás, muitas Sim, vezes e querer também, não é? nós não nos queremos confrontar, não é? Com coisas que são menos agradáveis em nós. Eu acho que Entendes? também é muito por aí, se calhar, não é? E aqui vamos mexer no trauma, na ancestralidade também neste campo, a parte emocional. As tuas doenças, não é? Têm a ver com a pessoa está-me a descrever os sintomas ou a dizer a vida dela e eu estou a identificar doenças, percebes? Antes dela me dizer a própria doença muitas vezes. Então eu estou a perceber a dinâmica que está a ser gerada. Então, Há sim. padrões, sim, há padrões. Há mecanismos que são desencadeados, não é? Por exemplo, a tiroide, não é? Eu falo sempre, no cancro é muito comum, mas não só no cancro, nas doenças autoimunes e tudo. Então
tireoide é uma zona de comunicação, não é? Então há muita coisa que está retida, que tu não pões para fora. E de onde é que isto vem? Não vem de agora, não é? Vem lá da tua infância, Claro. não é? E isto depois está ligado com várias coisas, com a tua mãe, mais com o pai, mais muitas vezes é o que tu não conseguiste pôr cá por fora ou não foste vista da maneira que gostarias, não é? Muitas vezes a própria relação com a mãe interfere, tem a ver com estas situações, mesmo sejam relações maravilhosas, não é? Às vezes as pessoas acham que tem que ser uma coisa menos boa de relacionamento. Não é nada, não é? Muitas vezes as pessoas trabalham, têm a vida delas, então e antigamente era muito assim, não é? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e os filhos têm que se desenrascar e fazer as coisas, mas para uma criança houve vínculos que não foram estabelecidos. Claro, claro. E aí estás a gerar padrões neurológicos, Claro, literalmente, claro. ok? Então isto é interessante nós analisarmos e percebermos onde é que está a falta. E aí é que nós começamos a andar para trás e a descortinar isto tudo. Claro. E pode mesmo haver cura. Há cura, com cura toda a mesmo. Tu certeza. certamente já Remissões deves ter- incríveis. É isso que eu te ia perguntar aqui, Tinha. Tu já deves ter assistido assim a casos incríveis, não é? De Sim, pessoas sim, que- sim, não. E agora digo-te uma coisa: nunca é uma coisa fácil, a pessoa tem que ir para estas áreas todas. Tu, para ires à raiz do teu problema, isto é uma grande força de vontade e tens que confrontar com as tuas sombras lá para trás. Claro. Percebes? Não é só deixaste de comer Não, ABC, e depois é isso, esta coisa, tens de ter abertura, porque há pessoas que é uma defesa, não é? E eu própria isso aconteceu. Há coisas que são tão dolorosas, tu não queres mexer nelas, não é? Mas isso não implica que elas estejam a deixar de dar sinais. Exatamente. E o corpo continua a fazer aquilo que ele tem que fazer, ele tem que sobreviver. E está-te a dar o sinal. Se tu não ouves, vais ter que levar com uma coisa que te vai obrigar a parar necessariamente. Entendes? Então é muito interessante nós percebermos toda esta dinâmica. Para algumas pessoas isto é confuso. Às vezes eu estou a explicar as coisas em consulta e a pessoa está-me a perguntar como é que eu sei isso tudo, ou se eu estou a fazer magia. Eu não estou a fazer magia nenhuma, eu estou em ressonância com a pessoa e estou a seguir a história dela, não é? E isso vai-me dar aos tais padrões, que na realidade há muita coisa que é comum às pessoas, não é? Porque Claro. nós andamos todos aqui em evolução espiritual, a todos os níveis, ok? Até Claro. morreres, vais estar em evolução. Claro. E se tu estiveres atenta a muitos fatores, a própria expressão corporal, às vezes a pessoa está a falar, eu estou a fazer uma pergunta, não é? Como é que era a relação com os teus pais? Era fantástica e não sei o quê, mas o corpo está a responder Está a outra dar coisa. outra resposta. Estás a ver? E eu estou a ver isso, Claro. ok? Então, que eu não vou estar ali, a pessoa diz o que tem que dizer, mas depois temos que tentar lá chegar, não é? Porque eu sei que ali há um bloqueio. Claro. Percebes? Então é interessante nós percebermos, mas isto treina-se, não é mágico, isto é Claro, treinado, claro, ok? claro, Tu estás atento, estás conectado, o teu campo está conectado ao campo do outro, não é? Agora, isto não é uma coisa que se pode falar assim em todas as consultas, nem toda a gente tem essa percepção, ou pode até ficar, sei lá, mais bloquear, inclusive, não é? Mas isto epá, há coisas na nossa vida que nós não explicamos e se começarmos a tentar perceber desta maneira é mais fácil de entender, não é? Porque é que tu chegas a um lugar ou estás com alguém e tens zero empatia Claro. e nunca viste aquela pessoa, percebes? E aí está ali qualquer coisa que não... Mas sentes-te agredida por aquela pessoa ou invadida ou Yeah. ficas em modo defensivo. Porquê? Não és tu que estás isto é o que está no Claro. teu corpo e no dela que está a ser ativado. Não estás a ver. Claro. Do Entendes? mesmo modo que de outras vezes tens logo imensa empatia. Exatamente, ou tens uma mega empatia, parece Claro. que se conhecem há 50 vidas para Claro. trás, Isso toda a percebes? gente já experimentou, não é? Exato, então isso não é magia, isto tem mesmo a ver com estas conexões invisíveis que são estabelecidas, com estes gatilhos que são acionados, não é? Que é para o bom e para o menos bom, entendes? Claro. E eu acho isto fantástico. Não, é fascinante e será mais fascinante quando estas coisas todas forem aceitas e entendidas por todos nós. Acho que para lá caminhamos, não é? Sim, sim, Nós é sim. que estamos aqui num momento de charneira em que Sim. ainda não é tudo assim, não é tão claro, mas eu Mas não tenho dúvidas tu que vai notas, ser. não é? Cada vez mais há mais abertura, não é? Claro. Ah, Acho que é um caminho, não é? Acho que estamos assim. Sim, não, e eu acho que estamos todos sempre a caminhar para uma coisa, um todo, não é? E é giro. Há pessoas que estão mais despertas, outras menos despertas, obviamente. Mas eu acho que cada vez há mais pessoas, não é? Que têm, mesmo nas suas diferentes profissões, que estão a abrir este caminho e esta Sem espiritualidade em cada um de nós.
Sem dúvida. Tanto que quando se toca nestes assuntos, as pessoas têm muito interesse em querer saber mais, não é? Eu própria verdade. tenho ainda, eu não sei tudo, Claro, não é? estamos sempre Então aprendendo. estou sempre com curiosidade de onde é que é isto, o que é aquilo, de ligar os pontos, percebes? Eu tenho mesmo Exato. fascínio com isso. É mesmo, é fascinante. Entender o porquê Aliás, e estes temas como. são todos assim fascinantes e eu ficava aqui a conversar contigo mais imenso tempo, mas já Sim, estamos eu aqui a sei. chegar à reta final e quero-te fazer duas perguntas finais. Hum, Então, assim, a primeira, tem a ver com esta temática toda da alimentação e tudo isso. Se tu pudesses dar, assim, só 3 conselhos rápidos daquilo que nos faz viver, ter uma saúde melhor, ter uma imunidade melhor, viver mais saudáveis, 3, 3 coisas 3 rápidas. coisas, Olha, a sim. primeira que me está já a vir à cabeça é ir para a natureza. Uhum. Ok? É estar na natureza, conectar, andar Perfeito. descalço, fazer grounding, é brutal, faz mesmo diferença, ok? A todos os níveis. Yeah, Informem-se, vejam mesmo. lá nos estudos também, na net, há muita informação sobre isso. Depois, beber água. Pá, nós temos que beber água. Temos que beber água, por favor. Bebam água, que é muito importante. E outra muito importante, porque nessa da natureza está englobada, estás na natureza, estás conectada, estás a começar-te a conectar. Aquilo faz-te abrandar mesmo, está bem? Uhum. Faz-te enraizar. A terceira, epá, insiram qualquer coisa verde no vosso dia a dia, qualquer coisa. Se têm dificuldades com o verde escuro, introduzam o verde claro, Uhum. ok? Mas ponham qualquer coisa, comecem a inovar, desafiem-se, percebes? Legumes, de um modo geral. Pá, legumes, não tem que ser tudo e mais alguma coisa, quem não come nada, não é? Mas tentar introduzir aos poucos sempre uma novidade, ou semanalmente, cria um objetivo. Uhum. Tipo, esta semana vou introduzir um bocado de couve chinesa. Estás a ver? Não tem que ser logo uma couve inteira, Sim. mas meter um bocadinho misturado. Aham. E nós, por acaso, em Portugal até temos muita tradição da sopa, que é uma coisa maravilhosa, que é uma Sim, coisa que eu sim, sinto sim. imensa falta quando viajo, é a Exatamente. sopa. E até podemos, através da sopa, fazer isso que estás a dizer, não é? Olha, hoje, em vez de Sopa, pôr. batidos, Exato. sumos verdes sem a fibra. Tens muitas formas, pastelinhos lá misturado com os verdes. Olha, há montes de truques para fazer. Então, tentar introduzir qualquer coisa do mundo vegetal. Uhum. E variar. E variar, sim, começar cada vez mais a diversificar, não estagnar, Uhum. percebes? Aquela coisa, mas o meu avô e a minha avó sempre fizeram assim e viveram até aos 100, mas não é assim hoje em dia. Há muita Claro, coisa que não é. Antes claro. Há não muitas havia tanta razões. poluição, eles cultivavam, deslocavam-se, Certeza. não havia esta tecnologia toda, parecendo que não, tem muitas ondas Claro. eletromagnéticas, o Estás a sono ver. não é bom em muitas Basta pessoas. ver que essa geração, de facto, dos nossos avós, realmente viveram até muito tarde, mas eles já são a última geração a quem isso acontece, não é? Exatamente. Agora tu vês pessoas muito novas Claro. a ficarem doentes. Cada vez mais com Claro. doenças de velhinhos, Sim, atenção. sim, é verdade. Quer dizer, de Verdade. velhinhos eu não gosto muito de dizer isto porque as doenças não são de velhinhos, são do estilo de vida das pessoas. Exatamente, Tá bem? exatamente. Alzheimer não é uma doença de velhinhos, Não, é uma não, de doença certeza. do estilo de vida da pessoa. Claro, claro. Bem, já vamos aqui com 3 ótimos conselhos e coisas simples que já podem mudar Sim. muito. E depois, aqui, para terminar mesmo, gosto sempre assim de pedir aos meus convidados um conselho sobre esta coisa da mudança de vida. Tu tens uma história muito gira porque tu és a prova, e eu acredito imenso nisso. E contrarias um bocadinho esta ideia feita de que nós só podemos fazer uma coisa. Não, e tu já fizeste tipo montes de coisas, isso podes ter jeito para montes de coisas e realmente não há essa. Isso é um preconceito, não é? Agora vamos. Eu só tenho jeito para música, então eu vou ter que ser música até o resto da minha vida. Não, porque se calhar tu também tens jeito para outras coisas, não é? Então é muito giro Sim, ouvir isso sim. da tua história que eu não sabia. Mas realmente este podcast tem aqui uma audiência muito também que muitas vezes procura perceber o que é que nos ajuda na mudança, não é? Como é que nós podemos mudar, o que é que. E tu já tiveste tantos reatravessares, o que é que dirias disso, assim, pudesses dar como dica para quem está numa fase que talvez queira saber o que é que quer fazer, ou o que é que pode fazer, whatever. Então, é arriscar, ok? Define um objetivo, isto é literalmente o que eu faço, define um objetivo e depois arrisca nesse objetivo. Não se começas a pensar, mas depois como é que vai ser? Há sempre perdas, ok? Nunca vais ter uma coisa logo assim, tchan. Portanto, tem que haver perdas, mas é nesse caminho que tu vais aprender e até definir melhor aquilo que tu realmente queres. Exato. No caminho, e foi isso que eu aprendi ao longo da minha vida, eu fui construindo no caminho as ferramentas necessárias para agora estar estabilizado e tens de ter muita paciência. Tens de ter muita paciência mesmo, porque as coisas não se constroem da noite para o dia e não estar em comparação, que isto é um problema que existe. Mas aquela tem isto assim ou aquele tem aquilo assado. Aquilo que está ali foi conseguido, não foi da noite para o dia, está Claro. bem? Foi construído e é a linha daquela pessoa Claro. e a magia Com as é características dela. exatamente no contexto dela e na vida nós não somos todos iguais e existem vários públicos, está bem? Eu tenho um tipo de público,
o Maria tem outro tipo de público, o Joaquim tem outro tipo de público e é que está a magia. Nós não temos que estar a fazer igual. Tu tens que fazer a tua linha e quando tu estás ligado a ti, à tua verdade, tu vais atrair aquilo que vai ressoar contigo. Exatamente. Se tu andas ali, e isto é um problema, quando as pessoas estão a tentar encaixar num padrão que não é o delas, estamos a perder tempo, atenção, porque elas estão a atrair depois aquilo que elas não querem. Tu atrás aquilo que tu vibras. Pois é. Portanto, liberta-te, arrisca e epá, eu tive muitas vezes lá em baixo, mas eu nunca deixei de acreditar naquilo que é certo, percebes? Que eu queria fazer. Mesmo com pessoas até de peso, não é? À minha volta, a estarem-me a dizer, epá, tu és maluca e não sei o quê. Sim, tu deves ter Ou ouvido seja, várias tens a estabilidade, agora vais sair da estabilidade. Eu fiquei efetiva quando eu saí da escola, não é? Ao pé de casa. Exato. Então foram 20 e tal anos à espera de ficar efetiva. Eu tomo a decisão de sair e fico efetiva. Isto foi mesmo aquele abanão, tipo, então, estás segura mesmo que é para sair? Pronto, e eu saí e não tive logo tudo maravilhoso no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Então é ter paciência, não perder a fé e focar-te naquilo que é a tua verdade e a tua linha. E isso do arriscar tem muito a ver com isso, porque quem diz arriscar diz posto ao caminho, não é? Começares a fazer algo. Porque às vezes tu não sabes ainda qual é a tua verdade, não sabes qual é o teu propósito, não sabes, mas tens que iniciar qualquer coisa, não é? Tu tens que estar a fazer, não é? Aquilo que eu estava a dizer do Garcês Cooking, eu também queria que tivesse perfeito porque já tinha visto outras coisas e de outros cursos que não tinha nada a ver e eu estava a tentar encaixar num padrão e não estava a conseguir pôr aquilo porque não era o meu padrão. O padrão é isto, eu não sei o que é que vem amanhã, o que é que vai acontecer, entendes? Então é uma dinâmica, eu não sei as pessoas que vou ter, não é? Eu tenho que criar as coisas e ser adaptativa, ser camaleónica, não é? Para aquilo realmente ter o impacto. Mas só que tem que começando ter. é que tu conseguiste ter essas respostas, que às vezes depois até vais mudando aqui, mudando ali, mas tu não tens que começar logo do topo, isso não é assim, não é? Tu começas devagar e vais construindo, e aí é que está o teu cimento. Eu hoje tenho muita certeza das coisas que falo, sei exatamente o que é que estou a fazer, é ensinar, eu ensino o que tiver que ensinar, não é? Mas eu tenho que estar conectada a isso, e eu sei que é isso o meu propósito. Agora, como é que eu ensino? Cada um ensina à sua maneira, eu ensino desta maneira. Isto chega a um tipo público, né? A outra pessoa diz de outra maneira e identificam-se outras pessoas com ela, não é? Ensinar, não estou a dizer ensina em si, é passar a tua mensagem. Passar a tua mensagem, claro. É como aos podcasts, não são todos iguais, cada um passa a mensagem à sua maneira. E é isso que tu tens, tu não podes estar a colar aos outros. Avança, se não queres deixar o teu trabalho enquanto estás a fazer, não deixes, continua a construir enquanto estás a fazer, mas assim até tornas mais leve o trabalho que tu já estás farta de fazer, porque já tens um objetivo que te vai libertar e o universo depois traz o resto, literalmente. As respostas, às vezes se é sim, se é não, se é por ali, se é por aqui. Exatamente. Perfeito, Ana, obrigada, adorei. Olha, e agora diz-me então, onde é que as pessoas podem saber de ti, do que é que tu fazes, as consultas, onde é que tu estás a dar consultas? Então, eu dou consultas na Clínica Dr. Pinto Coelho, é onde eu estou, é em Lisboa, sim, é onde eu estou mais tempo. Segunda, terça, quarta e quinta, e depois também dou consultas na Clínica de Medicina Dentária Integrativa no Porto, e da doutora Anabela Pérez de Sousa, e também dou consultas na Clínica Medicinas em Cascais. Da Radmila? Da Radmila, sim, gosto muito. Pronto, e depois também dou online, e depois tenho estes cursos, retiros, tem o meu site, belovebeyou.com, é isso que te perguntar, e o Instagram, belovebeyou. Belovebeyou. Sim. Só que escreve-se um é BE, outro é B e o logo, pronto. Mas com o teu nome também, as pessoas Ana Garcês também Ana chegas Garcês. lá, sim. E tens livros, não é? Tenho livros, também já participei em livros de outros autores. Os meus livros estão à venda em todo lado, sim. É o dos lanches saudáveis. Lanches saudáveis é ótimo. Esse foi o primeiro, foi para encerrar ali o capítulo da escola, e tenho das refeições saudáveis todos os dias, sem peixe, nem carne, nem menta. Olha, que fixe, boa! Pronto, e depois vou fazendo assim outras coisas, os workshops, etc. E mais coisas estão aí quase a sair. Claro, tu és como eu, deves ser daquelas que não, pronto, está sempre a inventar, está sempre a criar. É porque eu estou sempre a pensar como é que eu posso chegar a mais pessoas. Então estes podcasts também eu sou muito grata por cada podcast que eu faço, obviamente que chega a mais pessoas, a públicos diferentes, e isso também traz mais diversidade também para a minha vida, ok? E é uma forma de levarem a minha voz, por isso sou mesmo mega grata. E olha, e é mesmo importante trazer estas mensagens e começar no fundo a dar esta educação e esta informação destas coisas tão importantes, não é? Que está na nossa mão mudarmos a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. É uma decisão nossa. Por mais que ponhamos desculpas, é uma decisão nossa, ir para a direita ou para a esquerda, atenção. Mesmo.
Mesmo. Não estou a dizer que é fácil. Não, mas é uma decisão nossa. É tudo uma questão de escolhas, é isso mesmo. Exatamente, é uma questão de Obrigada, escolhas. minha querida. Olha, muito obrigada mais uma vez, gostei muito. Também, olha, a marca mãe Obrigada. Sólido, natural. Que bom. Acho que vais adorar. Obrigada. Obrigada, querida. Então, obrigada a todos por terem estado aí mais uma semana. Este episódio vai cheio de informação, conteúdo muito, muito interessante para ouvirem e partilharem com quem sintam que precisa, que pode estar assim num momento de saúde, a precisar de entender assim umas coisinhas mais além, não é? Então vamos aqui para a semana outra vez. Obrigada à marca mãe Body Care por patrocinar mais este episódio. Um beijinho e até para a semana. Este episódio foi patrocinado por Mãe Body Care.